Sempre que você ouve falar de ruínas antigas, quase nunca as imagina suspensas em algum lugar ou simplesmente penduradas aleatoriamente no galho de uma árvore, certo? Na verdade, para a maioria dos artefatos antigos que temos expostos em museus de todo o mundo, os arqueólogos fizeram um trabalho de escavação impressionante. Veja bem, os edifícios têm essa maneira engraçada de desaparecer com o tempo se não forem devidamente cuidados. Às vezes, precisamos reutilizar alguns materiais, portanto uma construção mais antiga pode ser sacrificada no processo. Outras vezes, as casas são abandonadas e uma vez expostas aos elementos da superfície, como chuva ou luz solar, não tem chance. Algumas simplesmente desmoronam devido à boa e velha erosão. Portanto, a única maneira de uma peça arquitetônica sobreviver ao teste do tempo é se, de alguma forma, ela tiver sido enterrada profundamente. Agora, como essas coisas acabaram enterradas em primeiro lugar? Bem, é uma verdadeira comédia de erros. As cidades antigas tinham o hábito de elevar gradualmente o nível do solo, como uma criança adicionando coberturas ao seu sundae. Veja, nesses assentamentos as pessoas estavam sempre ocupadas coletando alimentos e materiais de construção para acompanhar a população em constante crescimento. Mas quem tem tempo para lidar com resíduos e lixo? Essa tarefa não estava exatamente no topo da lista daquela época. Portanto, quando se tratava de construir novas casas, as civilizações antigas achavam muito mais fácil economizar seu suor e lágrimas empilhando os escombros e construindo por cima. Mas isso não é tudo. Ocasionalmente, os rios também inundavam e depositavam uma camada de sedimentos no chão das cidades, encapsulando ainda mais essas construções antigas. E nessas regiões secas, como o deserto, onde o vento gosta de exibir seus movimentos de dança com areia e poeira, você pode apostar que era uma luta constante manter os estabelecimentos limpos. Um exemplo hilário é a Esfinge, que tinha sua cabeça enterrada na areia até que um grupo de arqueólogos atirou em 1817. Algumas cidades antigas acabaram sendo encobertas por terem sido completamente abandonadas. Com menos atividade humana para controlar sua expansão, as sementes das plantas não resistiram à oportunidade e brotaram por toda a parte. Então absorveram o dióxido de carbono do ar e cresceram, acrescentando mais e mais volume ao solo. Essas raízes atrevidas decidiram até mesmo estabilizar o solo feito de matéria vegetal em decomposição, criando camadas e mais camadas. É como se fosse o maior projeto de bricolagem que a Mãe Natureza embarcou, com as plantas como suas leais ajudantes. O ato de escavar os segredos de civilizações antigas não se trata apenas de desenterrar um mundo perdido. É também uma busca épica para revelar os tesouros ocultos sob as camadas da história. Mas em primeiro lugar, como os arqueólogos sabem onde cavar? Se tudo está coberto por camadas e mais camadas de sedimentos, detritos e raízes de plantas, esses especialistas devem ter algum tipo de sistema no qual se baseiam antes de embarcar em um novo projeto, certo? Para começar, nem sempre são eles que sugerem uma escavação em um determinado local. Vou explicar. Digamos que você seja um empreiteiro e queira construir um novo e sofisticado complexo de apartamentos em sua cidade. No entanto, algumas legislações locais têm certas exigências para que o projeto possa ser iniciado. Por exemplo, antes que alguém comece a construir em um terreno, talvez seja necessário levar especialistas para verificar o solo. Podem ser arqueólogos, geólogos ou paleontólogos, que precisam ficar de olho nas coisas durante o desenvolvimento. Se forem descobertos artefatos ou ecofatos, palavra sofisticada para remanescentes orgânicos, esses especialistas entram em ação para escavá-los e estudá-los. Mas e quanto aos locais que não tem nada a ver com escavadeiras e chapéus amarelos? Os arqueólogos têm mais de um truque na manga quando se trata de localizar pontos de interesse antigos. Mergulham fundo nos registros históricos com uma boa dose de trabalho de detetive. Ao farejar documentos e mapas antigos, podem montar o quebra-cabeça da atividade humana em uma área específica. Se um local já tiver sido visitado antes, melhor ainda. Encontrar registros de escavações anteriores ou relatos históricos pode dar aos cientistas muitas informações sobre onde continuar sua caça ao tesouro. Antes de eles começarem a mexer suas pás, se envolvem em uma missão de escaneamento visual. Munidos de um sistema de grade, percorrem o local mantendo os olhos abertos para quaisquer artefatos que possam estar escondidos logo abaixo da camada superior da terra, de ferramentas de pedra moída, vidros históricos e até mesmo depósitos de lixo antigos. Sim, eles também são valiosos. Esses exploradores de olhos aguçados conseguem identificar sinais de atividade humana mais rapidamente do que a maioria das pessoas. Se tropeçarem em solo de entulho, termo sofisticado para depósito de lixo, terão certeza de que os seres humanos já habitaram o local. No entanto, os arqueólogos não dependem apenas de suas pás de confiança. Eles contam com um arsenal de aparelhos para ajudar na busca de maravilhas ocultas. As ferramentas geofísicas são como suas armas secretas. Veja o medidor de resistividade, por exemplo. Essa engenhoca inteligente mede o componente elétrico do solo e quaisquer características ou artefatos enterrados, como uma parede, por exemplo, criarão uma leitura de resistividade diferente do que a do solo ao redor.
Os magnetômetros e o radar de penetração funcionam de maneira semelhante, mostrando possíveis indícios de tesouros antigos no solo. E quem poderia se esquecer do nosso velho e confiável amigo, o GPS? Ele ajuda a mapear locais precisos, como um mapa do tesouro de alta tecnologia que leva diretamente ao pote de ouro. Você gostaria de visitar virtualmente alguns dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo? Então siga-me! No Reino Unido, por exemplo, encontrará esse lugar interessante chamado Stonehenge. É um dos muitos Henges espalhados por aí, mas este é realmente o melhor. Imagine o seguinte: pedras maciças e antigas, altas e imponentes, dispostas em um anel externo e uma ferradura interna, com algumas pedras menores para garantir a segurança. E adivinhe só, elas existem há mais de 5.000 anos. Isso sim é um caso sério de longevidade sólida como uma rocha. Agora, é aqui que as coisas ficam interessantes. De acordo com o folclore local, o lendário mago Merlin sacou sua varinha mágica e, puf, ele teletransportou essas pedras enormes da Irlanda. Aparentemente, alguns gigantes as haviam reunido lá, mas Merlin decidiu que elas ficariam muito melhores em seu novo local. Outros acham que são apenas os restos em ruínas de uma antiga edificação espiritual romana. Essas estruturas incríveis foram construídas por nossos ancestrais da Idade do Bronze, com suas ferramentas simples e tecnologia limitada. Eles conseguiram criar essa obra-prima monumental. Impressionante, não é? Infelizmente, ainda há muito que não sabemos sobre essa área. O propósito inicial de Stonehenge permanece um mistério até hoje. Claro, há muitas teorias, mas os cientistas ainda não chegaram a um consenso sobre o assunto. No entanto, sabemos que o monumento está perfeitamente alinhado para captar o nascer do sol durante os solstícios de verão e inverno. A antiga cidade de Pompeia é um sítio arqueológico igualmente incrível. Imagine o seguinte: o Monte Vesúvio, um notório causador de problemas, decidiu fazer uma birra vulcânica e cobriu completamente essa antiga cidade romana. Isso a transformou em uma cápsula do tempo, localizada nos arredores da atual Nápoles, na Itália. Avançando rapidamente para o ano de 1748, quando um grupo de exploradores aventureiros encontrou Pompeia. Veja só, eles descobriram um tesouro de coisas boas bem preservadas. Ruas, casas, comida, provavelmente um pouco estragada naquele momento, joias brilhantes, esculturas extravagantes, afrescos coloridos, utensílios domésticos cotidianos e até mesmo restos de animais e humanos. Foi como uma festa arqueológica épica. Ao que parece, Pompeia tinha de tudo: casas e vilas elegantes, uma enorme arena com 20.000 lugares, pequenas lojas de artesanato, locais de encontro como tavernas, e não vamos nos esquecer dos locais mais picantes como as luxuosas casas de banho. Há ainda o Santuário de Apolo, onde as pessoas costumavam se reunir para sua dose diária de adoração. E, é claro, o movimentado coração da cidade, o Fórum, onde todas as pessoas descoladas costumavam se encontrar. E adivinhe só, Pompeia é tão legal que entrou para a lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1997. E isso é como o hall da fama definitivo para a grandiosidade histórica. Ela também inclui muitos outros edifícios e locais famosos, como o Taj Mahal na Índia e a Acrópole de Atenas, na Grécia.